Ok? Boa noite a todos, eu sou o Freire, falo aqui de Natal, do Movimento Cristianismo Relevante. E aí, a Elda agora de Cuiabá. Se apresente, Elda. Oi, Elda, é você? Se hã? apresente. Se apresente. Eu sou Elda, eu sou do Ame a Verdade e faço um trabalho voluntário no combate à corrupção. Ok, É nós um temos a prazer, honra né? hoje. Nós temos a honra de estar aqui com o Paul. Né? O Paul tá cedendo esse horário para a gente na correria, porque ele já está prestes a viajar para o Canadá, onde ele vai passar o segundo semestre. Pô, a nossa alegria é imensa tê-lo aqui. Eu já te conheço há muito tempo por causa dos seus textos, por causa da sua obra, mas eu só te conheci pessoalmente agora, mês passado, em Belo Horizonte, e foi uma alegria ouvi-lo, que eu tenho certeza também que as pessoas que estão nos seguindo também terá. Você fica à vontade para se apresentar e também já iniciar falando um pouco do tema, né, que é o tema do seu livro Pela Ultimato. Ah, tá. Bem, eu, eu fui nascido e criado na Inglaterra, moro no Brasil há 40 anos, precisamente, desde 76, e sou sociólogo, né? Eu costumo dizer que sou sociólogo profissional e teólogo amador, né? E então meu enfoque muitas vezes é através das ciências sociais, né? Mas eu acho que o vínculo entre as ciências sociais e a teologia, né, o pensamento teológico é muito importante. Acho que as ciências sociais não resolvem, mas ajudam a manter os pés da teologia no chão, digamos assim, né? Tornar a teologia uh, mais aplicável, mais real. E agora eu falar assim do... Bom, só outra coisa que eu, né, sou professor e escrevo textos mais acadêmicos, né, sobre a questão de religião e política, lato sensu e os evangélicos na política brasileira, especificamente. E mas eu acho que em vez de falar sobre o livro que o Freire citou, eu queria só fazer uma observação sobre o que você estava dizendo, Freire, antes, né, que não sei se os outros ouviram, mas um pouco sobre a ideia, né, do cristianismo relevante. E ouvindo você falar essas coisas, eu lembrei um pouco assim, do passado. Eu lembro que, assim, nos anos 70, início dos anos 80, era comum, assim, ouvir no Brasil alguém falar, alguém que não era evangélico, né, de dizer: os evangélicos não participam muito da vida política, né, no Brasil. É uma pena isso, porque, né, os evangélicos trariam alguns valores bons, né, para a política brasileira. Essa era a ideia naquela época. Eu acho que eu não exagero quando digo que hoje ninguém fala isso, né? Pelo contrário, a impressão hoje por aí é justamente o contrário, né? Que os evangélicos participam, sim, e seria melhor que não participassem, né? Então mudou 180 graus. E aí a gente poderia pensar por quê, né? O que mudou, o que causou essa mudança total, né? E eu queria só assim pensar três coisas só para início de conversa, né? Acho que um problema é que a participação foi
muito na linha de uma participação eleitoral, né, e parlamentar, visando a eleição de parlamentares, o que é bom, é necessário, mas foi quase que exclusivamente nesse nível, né, negligenciando outros níveis da política e negligenciando também a questão de um engajamento constante, não apenas em épocas eleitorais, né? Então, acho que isso foi um dos erros que aconteceram. E outro erro, claramente, é a questão da ótica, o que a gente pode chamar de ótica corporativista, né? Assim, o engajamento de muitos evangélicos na política enquanto representantes de instituições evangélicas e basicamente se vendo como representantes dessas instituições ou de um conceito vago de povo evangélico, que na realidade não existe, né? E não representantes do povo brasileiro, ou do povo do seu estado, ou do seu município. Então, um conceito errôneo de representação, né, baseado num corporativismo que visava, no fundo, visa ainda, né, no fundo, fortalecer as instituições evangélicas como se isso fosse o objetivo principal do envolvimento evangélico. E eu acho que o terceiro erro que aconteceu foi o fato de que esse engajamento aconteceu em boa parte de forma isolada de toda séculos, milênios de reflexão cristã sobre a política. Então, começou como se fosse do zero, praticamente, querendo reinventar a roda, em vez de recorrer ao que há de melhor, e não só, eu diria, na tradição evangélica, né, de forma limitada, embora haja bastante coisa aí, né, aproveitável em termos globais, mas também mais amplamente, né, em outras tradições cristãs e em outras reflexões muito ricas, né, em outras épocas ou em outros países, mas também, obviamente, no contexto latino-americano mais recentemente. Então, eu acho que o engajamento aconteceu divorciado quase totalmente de uma reflexão sobre e de um preparo, né, consequentemente. Então, eu acho que essas três coisas contribuíram muito fortemente para a guinada total, né, nessa percepção, né, da percepção os evangélicos não participam, seria bom que participassem, para a percepção predominante hoje de que participam muito e seria bom que não participassem. Então eu vou parar por aí para a gente começar a pensar. Interessante que hoje realmente tem um preconceito aos candidatos evangélicos, né? Muito fruto do que você apresentou. Tem uma pergunta de uma amiga, inclusive de Campinas, ela pediu para não se identificar, mas ela já foi. Ela falou da sua fala em Minas, né, que você falou que seria bom ter evangélicos tanto na esquerda como na direita. Mas como lidar com isso num momento que a gente está com uma polarização crescendo? Normalmente, quem é de direita demoniza quem é de esquerda, e quem é de esquerda demoniza quem é de direita, independente de ser cristão ou não, né? O que você sugere para a gente? Primeiro que você afirmou isso, e por que você afirmou, né? E como lidar com essa polarização? Eu afirmei isso porque, quer dizer,
no contexto de uma afirmação sobre o pluralismo político natural, né, da Igreja, ou seja, a Igreja não deve se caracterizar por uma determinada linha política. Pelo contrário, né, é natural que haja pessoas que pensam diferente sobre essas coisas. Então, nesse sentido, se é natural que haja isso, então, né, a tendência vai ser de ter uma comunidade cristã composta de pessoas que se distribuem, digamos, ao longo do espectro ideológico, né? Então, eu não vejo nada de errado nisso, né? Claro, isso não quer dizer que a gente não possa defender as nossas próprias opiniões e tentar convencer as pessoas que discordam e tudo mais. Mas aí entra, acho que, o outro aspecto, né? Se é natural que haja um pluralismo político, é extremamente importante que a gente saiba lidar com isso, dentro do contexto da comunidade cristã. E a nossa maneira de lidar com isso deve ser, inclusive, um exemplo, né, para a sociedade. Né? Ou seja, quer dizer, algumas das mazelas da polarização política que a sociedade exemplifica não devem ser repetidas, muito menos exageradas na igreja, o que de fato muitas vezes acontece. Né? Então, quer dizer, e para isso, para que haja uma capacidade de lidar com esse pluralismo sem abafar a discussão política, pelo contrário, mas sabendo levá-la num espírito apropriado, né, para que isso aconteça, é necessário que a gente entenda que, como eu falei em Minas, né, as nossas opiniões políticas pertencem ao relativo e não ao absoluto. Né? A gente não deve colocá-las no mesmo nível de convicção, de certeza, de defesa que a gente trata os dogmas básicos da fé cristã. Né? E quando isso acontece, quando há essa confusão de níveis, né, a política sofre, mas acima de tudo o evangelho sofre, porque o evangelho é rebaixado de contingências políticas que as pessoas podem, né, debater com muita convicção hoje, mas que daqui a 50 anos, mesmo 5 anos, não vão parecer tão importantes assim, talvez. E às vezes a própria convicção pode ser questionável, né? Porque uma das lições principais das ciências sociais é que justamente as boas intenções não bastam. Né? Na vida pública, na organização da sociedade, muitas vezes o que acontece não é resultado das intenções, mas acontece às vezes justamente o contrário das intenções. Né? Então, e nesse nível, há muito escopo para discordância, então. Né? Mesmo entre duas pessoas que têm os mesmos princípios políticos básicos, a partir da sua leitura da fé, né, podem discordar sobre o que é possível fazer hoje aqui. Né? Justamente porque não, se fizer isso, vai acontecer tal coisa que a gente não deseja, né? E você pode ter toda uma discordância nesse nível, né? Mais da implementação, né? Mais daquilo que é possível no contexto.
Então, por todas essas razões, eu podia me alongar mais, né, sobre, digamos, o próprio, de certa forma, o próprio pluralismo político dentro da Bíblia, né, porque eu não acho que a Bíblia nos dê uma receita política, como, por exemplo, o pessoal mais radical do Islã acham que o Alcorão dá, né? Que a fé islâmica dá uma receita política implementável hoje em qualquer lugar do mundo, né? Alguns cristãos são mais islâmicos do que cristãos, às vezes, quando se trata de política, e me parece que não é assim, né? Que justamente, sem dúvida, deve haver muita assim, sabedoria do Espírito Santo nisso, né? Que isso faz parte do nosso mandato cultural, da liberdade que temos para desenvolver as instituições, desenvolver as políticas, desenvolver as opções, né? E não simplesmente implementar, né, de forma mecânica uma receita elaborada em outra época e outro lugar. Ok. Essa do cristão foi engraçada. Mas é bem por aí mesmo, dos dois lados. As polarizações. Elda, você tem uma pergunta na sequência, Elda? Não está saindo seu microfone, eu não estou ouvindo o microfone da Elda. Eu vou fazer a pergunta, mas tenta ver o microfone. Opa, desculpa. Ok. A pergunta é de quem esteve no fórum de Miqueias. Aí a pergunta é a seguinte: você afirmou no fórum Miqueias que é bom que existam posições políticas diferentes dentro da Igreja Evangélica Brasileira, que é saudável. Mas Elda, é a próxima, Elda, porque temos muitos políticos evangélicos. Essa eu já fiz. É na sequência, Elda, porque temos muitos políticos evangélicos. Mas como lidar com isso quando se busca base bíblica para justificar essas posições? Acho que é a esquerda e a direita. E os dois lados afirmam ter base para suas posições. Como a gente vai lidar com isso? Tem dois lados e os dois acham que tem base bíblica. É complicado, né? Porque a gente tende a fazer uma leitura seletiva da Bíblia, né? Enfatizando certas coisas que muitas vezes é uma leitura já, digamos, para justificar as opções que já temos, e não vice-versa, né? Isso é uma coisa, todos nós somos sujeitos a isso. Acho que isso não é questão de acusar os outros de fazer isso e nós não fazemos. Não é assim, né? Todos nós, pelo menos é uma tentação a que todos nós estamos sujeitos, né? Então, mas aí eu acho que o problema é mais grave no sentido de que de fato, a gente pode tirar de partes diferentes da Bíblia propostas políticas um tanto discordantes, né? E aí a gente tem que se perguntar, bom, por que isso? Porque isso nos leva a questões importantes de interpretação bíblica, né? Porque, como depois que eu falei em Belo Horizonte, é que de fato nós temos, quer dizer, a Bíblia é um produto de muitos séculos, de muitos autores vivendo em lugares muito diferentes, em circunstâncias políticas muito diferentes, né? E, além disso, nós temos a questão do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Então, nós temos as escrituras hebraicas, né? E as escrituras cristãs propriamente, né? O Novo Testamento. Então, justamente a igreja primitiva, né, debateu essa questão, que fazer com, né, o Velho Testamento. E teve uma série de propostas nesse sentido.
Mas, enfim, o consenso da igreja era de que as escrituras hebraicas são escrituras cristãs também, né? E foram incorporadas, né, no cânon bíblico cristão. Só que aí você tem a questão de que o Antigo Testamento tem que ser lido à luz do Novo, à luz da revelação de Deus em Cristo, né? Inclusive o fato de que no Antigo Testamento você tem a formação de um povo, né? Um povo próprio com missão, uma razão de ser dentro do propósito de Deus para o mundo, uma razão de ser muitas vezes não cumprida, né? Mas que era, portanto, um povo com, em boa parte da história, um território, né? Um estado, né? Organizado. Enquanto que a igreja cristã, não, né? Começa com uma pequena seita, vivendo em vários lugares, sem poder político, né? E depois vai crescendo e em alguns lugares, né, ascendendo ao poder político, mas mesmo onde isso acontece, não se repete, quer dizer, o consenso teológico cristão ao longo dos séculos tem sido que isso não reproduz a situação de Israel do Antigo Testamento, que aquela situação era única, e nenhum país hoje, né, está nessa mesma situação. Então isso significa que os elementos políticos do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento é um livro, uma coletânea de livros muito políticos, muitos deles, né? Falando explicitamente de governantes, né, e tal, tudo isso, mesmo assim, não pode ser simplesmente implantado, recomendado hoje, né, como base de uma política cristã. Porque isso seria de fazer um curto-circuito com todo o processo de revelação progressiva chegando a Cristo. Então, eu acho que o fato de que dentro da igreja existem leituras diferentes, existem, digamos, pessoas mais à direita, pessoas mais à esquerda, todos eles reivindicando uma base bíblica para a sua compreensão política, de certa forma não há nada de errado nisso, mas não deve parar aí, né? Então devemos aceitar que eu leio a Bíblia e tiro isso, mas eu tenho consciência de que o meu irmão ali lê e tira uma conclusão um tanto diferente da minha. E isso deve me incomodar, né? Isso me desafia a questionar a minha própria leitura, mas também me dá o direito de questionar a leitura dele, né? O que não me dá é o direito de excomungá-lo. E isso é o grande problema que nós estamos enfrentando hoje em dia. Que nós estamos cobrando um pedágio político para entrar na comunidade evangélica, né? E isso é fatal. Isso é fatal. Quando a gente não consegue aceitar o fato de que vai haver irmãos nossos que talvez sejam melhores irmãos, melhores cristãos do que nós, talvez, né? Mas que discrepam radicalmente da nossa visão política. Isso é normal, isso é aceitável, isso não é motivo para excomungar o outro. Alô? Helder, você quer fazer um comentário, Helder? Excelente, é muito bom. Está precisando ouvir isso, né? É excelente, eu precisava sim. E às vezes a gente tem que ter uma tolerância, porque o irmão
Ah, ele quer excomungar porque tem essa posição. Mas eu acho que foi excelente. Eu passo para o Freire. Paul, você falou no início da questão, devido ao exemplo de políticos evangélicos, hoje seria até interessante alguns não participarem da política. E aí tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: há esperança ainda de ter políticos cristãos que vivam o verdadeiro cristianismo no meio político? É possível? E eu queria que também, nesse instante, você fizesse alguns paralelos com outros países, a Suécia, sei lá, os Estados Unidos, Canadá, outros países que alguns políticos se destacam por seus valores, né? Ou já se destacaram. É claro que algumas circunstâncias são mais propícias, né, do que outras, né? Então, claro que podem existir circunstâncias políticas em que é muito difícil você participar como cristão, né? Eu acho que a Alemanha nazista não era muito fácil, né, participar realmente como cristãos. Infelizmente, tinha cristãos que apoiavam, né, o nazismo e participavam. Mas, né, talvez hoje, por exemplo, na China, né, onde você ainda tem, né, partido único que oficialmente, embora na prática não seja nada marxista mais, mas ainda oficialmente, né, geralmente exige assim, o ateísmo e tudo, aí complica também, obviamente, né? Algumas pessoas conseguem participar mesmo assim, mas claro que não é fácil você chegar muito longe, né? Então, é claro que há circunstâncias que são muito difíceis. Além, quer dizer, há outros contextos em que a gente pode dizer que, bom, a participação está totalmente franqueada, não há nenhum pedágio nesse sentido para você participar, né? Não há nenhum problema nesse sentido, e além disso, o sistema não é muito corrupto. Eu digo não é muito corrupto porque a corrupção existe sempre em todo lugar, né? Mas há contextos em que a corrupção é relativamente pequena e é, via de regra, arriscada, né? Mais arriscada e acontece alguma coisa quando você pega. Então, nesses contextos também, é mais fácil você ser um político não corrupto, sendo cristão ou não, né? Porque o próprio contexto te ajuda a não ser corrupto, ou te desencoraja a ser corrupto, digamos assim, né? Agora, há outros contextos em que isso é extremamente difícil. Eu não estou falando do Brasil, estou falando talvez de países como a Nigéria, né, e tal, onde, que, acredite ou não, é muito pior do que aqui. E aí, realmente, é complicado, muito complicado. Mesmo assim, há muitos cristãos, muitas pessoas que professam o cristianismo que participam, né? Agora, se conseguem, de fato, participar sem, de certa forma, se comprometer, isso fica a critério deles, né, de julgar e que tipo digamos, que grau de comprometimento é aceitável, né, como preço da participação, né? Acho que é só quem está naquela situação que pode julgar. Então, agora, quer dizer, no Brasil me parece que é mais uma questão, talvez, quer dizer, o Brasil como um exemplo de um país que está no meio, digamos, entre a Suécia e a Nigéria, né, nesse sentido, não é uma Suécia, mas também não é uma Nigéria. Então, em alguns sentidos é muito difícil, a corrupção é endêmica,
e eu diria que principalmente por causa do sistema eleitoral, né, e o sistema partidário, e as coisas que decorrem disso, né, e aí isso não é de um partido ou de outro. O que a gente está vendo aqui, basicamente todos os grandes partidos estão sujeitos a isso. Você pode talvez permanecer como partido nanico, né, e ficar relativamente isento dessas coisas, mas também você está basicamente se condenando a pelo menos a relativa irrelevância, né? Quanto ao exercício do poder. Você pode sentir que tem uma relevância, de certa forma, profética, talvez, né? de denúncia, né? E tal, mas enquanto, assim, mudança construtiva é muito difícil. Então, agora isso não quer dizer que todos os indivíduos que entram vão necessariamente ter que transigir com essas coisas. Acho que aí, acho que o Brasil fica mais ou menos no meio nesse sentido. Então, podemos pensar em exemplos de pessoas que não, né, que têm uma boa fama nesse sentido. Agora, se fossem mandatários, né, ou se fosse presidente do país, seria possível continuar com essa mesma fama? Aí é outro problema, né? Aí a gente talvez tenha que reconhecer que o sistema não deixaria, que ou o seu governo fracassaria dentro de pouquíssimo tempo, ou você seria obrigado, de certa forma, a transigir com certas práticas, né, porque o próprio sistema obriga. Ok. Não sei eu tenho uma pergunta, acho que foi agradável. Do Arturo. O Arturo Menezes é um amigo nosso que está nos ajudando. Ele fala de uma reportagem sua falando sobre a igreja em 2040. Um artigo que você fez, acho que saiu no Ultimato, não sei. Sim. E aí ele fala que essa igreja ela precisa ser mais relevante, mais influente. E ele pergunta, essa influência passa pela política também? Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E qual a sua sugestão para que isso ocorra com sabedoria? Que essa relevância da igreja seja com sabedoria, né? Então, eu acho que o contexto daquele artigo, né, sobre 2040, claro que a data é um pouco prefeito, né? Eu não estou dizendo que tem que ser 2040, mas estou falando de, né, daqui a uma geração, assim, como vai ser as coisas. E eu estava falando principalmente da questão de que nós vivemos ainda hoje, e já por várias décadas, claro, de um momento de crescimento numérico muito rápido, né, da comunidade evangélica. E se pensa que, né, cresceu de quanto que era em 1950, eu não me lembro agora, mas é tipo 2%, né, para hoje, provavelmente, deixando de lado as estimativas exageradas que tem por aí, mesmo as pesquisas sérias, o último censo deu 22%, em 2014 o Pew fez uma pesquisa sobre a América Latina toda e estimou para o Brasil 26% de evangélicos, né? Então a gente pode falar num quarto da população. Então é muito diferente. Quando você é um quarto da população, é muito diferente de quando você é 2%. Quando você é 2%, você pode viver isolado, né? Você pode ignorar muita coisa que acontece, e as pessoas te ignoram, né? Agora, quando você é um quarto da população, e crescendo ainda, ninguém vai te ignorar. Só que então, nesse sentido, o engajamento político acontece, quer queiramos, quer não, né?
é uma consequência do crescimento. E aí a questão é se vai acontecer de um jeito bom ou de um jeito ruim. Agora, a questão de 2040 que eu levantei é que essa fase de crescimento rápido não vai durar para sempre. Vai chegar um momento em que a tendência será de nivelar. E há uma série de razões para isso, não sei se convém entrar, mas vamos assim, aceitar isso, que isso vai acontecer, provavelmente. E eu estou falando 2040, pode não ser exatamente 2040, mas mais ou menos, né, nessa faixa. E aí, o que é importante aí? O importante é que vai mudar muita coisa a respeito da natureza da comunidade evangélica. Muita coisa que a gente percebe hoje, muita coisa que, digamos, ajuda a criar uma certa imagem dos evangélicos, e muitas vezes uma imagem negativa, né, dos evangélicos na sociedade, essas coisas vão mudar. Por quê? Porque quando você tem quando você tem uma comunidade que cresce muito rapidamente, que é composta basicamente de pessoas convertidas, né? Pessoas que não nasceram na fé, mas se converteram, aderiram, e muita gente que aderiu recentemente. E você tem muita concorrência entre igrejas. Se eu não colocar mais gente na minha igreja, a igreja do outro lado da rua vai colocar, e ainda vai levar os meus, né? Então, isso cria uma situação em que é muito difícil você falar de certas coisas. É muito difícil você fazer o que Jesus fez, né? Teve aqueles momentos na vida, né, no ministério de Jesus, quando ele começou a ser muito assediado. E justamente nesses momentos, ele endurece o discurso, né? Ele fala mais das demandas do discipulado, né? E aí a Bíblia diz que muita gente não andou mais com ele, muita gente foi embora, né? Então ele escolheu fazer alguma coisa que levou muita gente a ir embora. Claro que o objetivo não era que as pessoas fossem embora, mas o objetivo era que ele não ficasse prisioneiro de um monte de seguidores, assim, Ou, na nossa circunstância hoje, no meio evangélico, com esse crescimento rápido e tudo mais, é muito difícil fazer isso. A tendência é de abrandar no ensino ético, de não dar muito ensino ético, porque o ensino ético afugenta as pessoas. Então você fala de outras coisas, em vez da ética, né? E aí, né, você não impõe tantas exigências, porque as exigências vão levar as pessoas a irem para a igreja do outro lado da rua. Em 2040, né, quando tiver essa situação já de relativa estabilidade na proporção da população que é evangélica, vai mudar a composição das igrejas. Em vez de ter uma grande maioria de pessoas que acabaram de entrar, você vai ter uma grande maioria de pessoas que ou nasceram na igreja ou estão na igreja há muito tempo. E aí isso... Quer dizer, aí essas pessoas vão começar a colocar mais demandas. Não, nós queremos saber para que serve, afinal, esse negócio de ser cristão, né? Entre a conversão e a morte, o que eu tenho que fazer? Qual é a proposta, né? Como é que a minha fé afeta tal área da vida, não só da vida pessoal, mas da vida social, da vida em comunidade, da política e tudo mais. Então vai ter mais demanda de dentro da igreja
para ministérios mais variados, para líderes mais preparados numa série de áreas. E, além do mais, vai ter cada vez mais demanda, que já existe e a gente não consegue atender, né? Mas vai ter cada vez mais demanda da sociedade para que as igrejas evangélicas também falem de uma série de áreas e façam uma contribuição. Porque se você tiver, digamos, um terço já, talvez, da população, 40%, quem sabe, da população, não participando de uma coisa, se isolando ou negando, ou, né? Você imagina, por exemplo, só para eu dar um exemplo dos Estados Unidos, né? A questão, por exemplo, do aquecimento global, né? Esforços nesse sentido, e se você tiver toda uma comunidade evangélica negando a realidade do aquecimento global e o papel humano nisso, isso é um atrapalho tremendo para quem quer, né, desenvolver ações nessa área, né? Então, a própria sociedade se preocupa com isso, né? Então, isso vai acontecer, isso é só um exemplo de uma área, mas há outras áreas também. Então, eu acho que tanto de dentro da igreja como de fora da igreja vai ter mais demandas e com isso, eu acho que a tendência digamos, da natureza da igreja e a fama da igreja mudar, né? Só que a minha preocupação é que antes desse momento chegar, a gente tenha se queimado a tal ponto que tá entendendo? Que não dá mais para ter um papel construtivo sério, né? E eu acho que não estamos longe disso, infelizmente. A fama hoje é tão ruim, né? O perigo é que o filme já queimou antes, né? E não será mais possível aproveitar aquele momento de estabelecer uma presença séria, uma contribuição séria durante várias gerações. Ok, muito obrigado. Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta da Justina Chacon. Ela pergunta se Jesus foi apolítico? O que a Bíblia ensina sobre a melhor forma de defender os direitos humanos? Jesus foi apolítico? Uhum. Eu diria que não. É claro que ele não foi político no mesmo sentido que Pilatos era político, ou Caiafás e Anás, né, os sumos sacerdotes eram políticos. Ele não tinha, primeiro porque ele não estava nessa posição. E aí, claro, a gente tem que pensar na dinâmica da encarnação, né, digamos assim, que Deus escolhe, e isso é o grande barato do cristianismo, né, comparado com os outros monoteísmos, né. O grande barato do cristianismo é a encarnação, é o fato de que Deus entra no seu próprio mundo. Só que, ao entrar no mundo, Deus é obrigado, né, por assim dizer, a assumir um determinado contorno, né, porque ele tem que, para se encarnar, você tem que se encarnar num determinado lugar, determinado momento histórico, numa determinada posição de classe, né, etnia, gênero, etc, etc. Todas as escolhas que têm que ser feitas. Então, eu suponho que, né, Deus poderia ter se encarnado de muitas outras formas, né? E claro que uma das formas seria que ele poderia ter se encarnado como um governante, né? Ou como alguém que pertencesse a uma classe governante que tivesse condições de ascender ao poder. Ao contrário, né, Deus se encarna justamente na periferia de um grande império, e não no centro, e não se encarna em Roma, se encarna na Palestina,
né? E se encarna ainda crescendo numa região periférica da periferia, né? Que era Galileia. E numa classe social, eu não digo paupérrima, né? O pai social, né? Era um pequeno artesão, né? Mas mesmo assim é uma posição social modesta, né? Então, nesse sentido, são escolhas que Deus fez conscientemente, né? Por assim dizer. Então, nesse sentido, agora, quem é apolítico não morre executado pelo Estado, né? Então, nesse sentido, Jesus foi extremamente político e por isso ele foi morto, né? Isso foi, quer dizer, em termos humanos, históricos, a razão da sua morte era o perigo político que ele representava, né? Tanto para a classe governante judaica como para os romanos, né? Agora, claro, pode ter outras coisas envolvidas aí no plano de Deus, mas estou falando em termos dos processos históricos aí, né, dos atores envolvidos. Então, Jesus não foi apolítico nesse sentido. Por outro lado, uma das tentações que Jesus enfrenta quando começa seu ministério, né, que é justamente ele é batizado no Rio Jordão, o Espírito Santo desce como pomba e tal, e logo ele é levado para o deserto e para enfrentar as famosas 3 tentações. Então a gente tem que entender essas tentações também, de certa forma, como tentações específicas do ministério dele, né? Seriam maneiras errôneas de ser o Messias, né? Uma das maneiras errôneas de ser o Messias era justamente a tentação do domínio, né? Quando o diabo mostra os reinos do mundo e oferece, né, os reinos do mundo. Então, isso é uma das tentações que Jesus rejeita, né? Agora, isso, claro, a gente tem que entender as tentações, de certa forma, como tentações de Jesus, como maneiras erradas de ser o Messias, mas também como tentações constantes da igreja, que a igreja constantemente luta com essas tentações, essas mesmas tentações. E a gente sabe, claro, na história da igreja, muitas vezes a igreja não rejeitou essa tentação. E falou para o diabo, sim, eu quero, né? Eu aceito. Agora, isso não é um argumento apolítico. Isso não é uma maneira de dizer que o cristão individual não deva participar na política. É uma questão do papel político da igreja enquanto instituição, de um lado, e também a questão do que serve, né, o poder político. Como o poder político, como tudo mais na vida, tem que ser transformado à luz de Cristo, né? Então, nesse sentido, isso não é uma posição anabatista clássica, né, do tempo da Reforma Protestante. Os anabatistas, justamente, eles pregavam uma coisa que a gente aceita largamente hoje em dia, que é a questão da separação de igreja e Estado. Nesse sentido, nós somos todos anabatistas hoje, né? Mas, por outro lado, eles também pregavam uma rejeição apolítica da participação, né? Dizendo que o cristão, enquanto indivíduo, também não pode participar dos processos, né, políticos e administrativos da sociedade. E nesse sentido, a gente rejeita, geralmente, essa posição. Qual foi a outra parte da pergunta que eu não me lembro mais?
Pô, eu queria pular essa parte, porque a gente tem, pelo horário que nós acertamos com você, só tem mais 5 minutos, Tá e eu bom. tenho um monte de perguntas ainda. Deixa eu te fazer algumas perguntas rápidas aqui. Uma das perguntas foi feita por um pastor amigo nosso, que faz parte do cristianismo relevante também, o pastor Marcos. Ele falou qual seria a maneira da igreja combater a prática de compra de voto junto aos mais pobres, mas eu acho que não só os mais pobres que vendem o seu voto, né? São de forma diferente. E ele faz uma outra pergunta também, ele fala, Marx se tornou um paradigma da leitura das relações sociais ao longo dos anos, e suas ideias, em certa medida, têm servido de base para a construção de uma teologia com viés de esquerda. É preciso mudar o paradigma? Qual seria o novo paradigma? Ou apenas corrigir algumas distorções? Então, primeiro a questão de compra de voto e a questão do paradigma de Marx para uma construção de ideologia de esquerda. A compra de votos, compra de votos, assim, de alguma forma, né? Eu acho que a possibilidade disso existe em todo lugar, né? Em todos os países. E como é que se diminui, como é que se, né, dilui isso? Claro que com boa legislação, com boa fiscalização, mas também com sociedades mais iguais, não é? A compra, a venda do voto é menos propensa a acontecer, né, onde há mais igualdade, né, entre os cidadãos, né? Então, mas é um problema sério na política americana hoje em dia, é um problema muito sério né, de outra forma, né, do que acontece no Brasil, mas o poder econômico, né, na vida democrática influi cada vez mais. Então, não vamos assim achar que isso é só coisa do Brasil, que, né, vende de volta. E claro que no meio evangélico que tem havido, você tem sempre, desde sempre, mesmo antes de 86, você teve a compra de voto do político não evangélico se aproximando das comunidades evangélicas em épocas eleitorais para comprar o voto da comunidade através de promessas, geralmente para o líder da comunidade, né? E aí, em 86, a mudança que acontece é que os próprios líderes da comunidade evangélica decidem, em vez de fazer isso, né, negociando com políticos não evangélicos, colocar seus próprios políticos lá, e através da utilização do slogan "Irmão, vota em irmão". Então, isso acontece desde sempre, de alguma forma. A questão do paradigma de Marx, isso aí, se eu tenho só 5 minutos, eu não tenho como dar uma resposta adequada a isso, né? Um pensador extremamente complexo. Fica à vontade com relação ao tempo, a gente está só preocupado com o seu horário também. Fica à vontade. Eu acho que cada um vai assim, vai ter uma opinião diferente, talvez, a respeito da utilidade do pensamento de Marx, ou de pedaços do pensamento de Marx, hoje. É claro que, num certo nível, nos anos 80, né, quando ainda existia a Guerra Fria, né, e o mundo dividido, eu publiquei várias coisas sobre isso. E é claro que, num certo nível, há uma incompatibilidade, né, clara, né, digamos, no nível de uma
visão total da história e do ser humano, né, a história e a antropologia, né, marxistas, nesse sentido, são incompatíveis com a história e a antropologia cristãs. Apesar de que o marxismo imita, em muitos sentidos, o cristianismo. O marxismo só é compreensível como produto de um mundo cristianizado, né? Um mundo influenciado pela Bíblia, pelo judaísmo e pelo cristianismo. É provavelmente o único terreno do qual o marxismo podia surgir, né? Então, quer dizer, há inúmeros paralelismos, né, que a gente pode citar. Então, mas nesse nível total, é claro que você chega num ponto em que há claras contradições, né, em que, nesse sentido, não há nenhuma possibilidade, eu acho, de combinação. Mas é claro que o marxismo funciona, né, também em outros níveis, né? Pode funcionar como análise do capitalismo da época de Marx, né? Do século XIX, né? E aí há muita coisa que podemos ler e aproveitar. Pode funcionar como, digamos, análise do capitalismo em si, né? Que é pretensamente uma análise de como o capitalismo vai funcionar no futuro do ponto de vista de Marx, né? E vai funcionar globalmente, né? Quais são as tendências normais do capitalismo. E nesse nível também, eu acho que há muita coisa a se aproveitar. Agora, em outro nível, né, o marxismo funciona como, de certa forma, como profecia, né? Quer dizer, tais coisas vão acontecer, inevitavelmente, no futuro. E aí, nesse nível, acho que o cristão tem que divergir radicalmente. Mas também pode funcionar um pouco como proposta política, né? De um mundo diferente do capitalismo, né? E nesse sentido, o marxismo funciona como uma das muitas formas de socialismo, né? E o socialismo existia antes de Marx e depois de Marx, e paralelo com Marx e separado de Marx, né? Então, apesar de que Marx tentou, digamos, abocanhar, né, todo mundo socialista para as ideias dele, ridicularizando as outras ideias socialistas, de fato, né, a gente não precisa fazer a jogada dele, né? Há outras tradições socialistas que ou pegam só um pedacinho de Marx ou não pegam nada, né, mas que têm a sua própria visão de um mundo diferente do mundo criado pelo capitalismo. Isso não é uma resposta completa, isso é só o esboço de uma resposta a essa pergunta, mas eu vou parar por aí. Obrigada. Bom, eu quero fazer uma pergunta que está aqui no chat, do pastor Renildo. Paul, você acredita que seja possível um mandato participativo? Qual conselho que você daria para aqueles que sonham com uma realidade política em que a participação seja mais ampliada? O mandato participativo, quer dizer, tem muitas propostas, né, assim, e eu sou longe de ser expert nisso, mas, assim, a questão da democracia representativa e a democracia direta, né, digamos, uma série de propostas intermediárias, aí maneiras de diminuir a distância entre eleitores e eleito. E aí eu voltaria à questão do sistema eleitoral no Brasil, que incentiva esse distanciamento. E aí, claro, há propostas
de aproveitar algumas coisas que existem em alguns países, né, em termos de outros sistemas eleitorais, que cada sistema tem suas vantagens e suas desvantagens, mas quando você tem um elemento de eleição distrital, né, sistema distrital, voto distrital, isso tende a ligar mais eleitores e eleitos, né? Enquanto que o nosso sistema leva ao extremo distanciamento, tanto que a grande maioria nem se lembra em quem votou, né? Então, isso pode ser uma coisa boa. Por outro lado, um sistema distrital puro tem outras desvantagens né, que a gente vê em países onde vigora. Então, talvez algum tipo de combinação desses sistemas que existe em alguns países, e outras maneiras, né, inclusive questão de poder limitar, né, ou melhor, encurtar, né, o mandato de uma pessoa, de um parlamentar, ou mesmo de um executivo. Há várias propostas nesse sentido. Outra coisa é a questão dos referendos, né, e plebiscitos. Há países que fazem bastante uso disso, né? Há outros países que não têm a tradição de fazer e há desvantagens. Por exemplo, a Grã-Bretanha acabou de fazer, né, isso, né, com relação à permanência ou não na União Europeia, não sei se, de certa forma, foi a melhor coisa, né, submeter uma coisa dessas a esse tipo de votação, porque é uma questão extremamente complexa e as pessoas tendem a votar outras coisas no meio de uma votação, né, supostamente sobre isso. Então, todo esse leque de propostas, eu acho que isso seria um momento muito propício, né, de trazer, porque claramente nós temos um sistema que não funciona, ou melhor, que funciona só à custa né, de muita coisa, né, de muita corrupção e de uma instabilidade muito grande. E eu acho que isso vai se acentuar, né, no futuro próximo, até chegar no momento. E o perigo é que o próprio sistema democrático seja desmoralizado, né, antes que haja realmente uma reforma adequada nesses níveis. Ok. Para finalizar, tem duas perguntas que eu vou tentar emendar em uma aqui. O pastor Marcos Andrade também faz parte do movimento cristianismo. Ele fala como é que o que deve ser feito para motivar os cristãos a ter uma participação ativa, né, na política, sendo candidato ou não, votando, fiscalizando. Como é que a gente faz para tirar todo o preconceito que existe? E tem um outro aqui, Alessandro Maceroto, ele pergunta como é que a igreja não vai interferir no Estado, o Estado na igreja, sendo que a igreja tem isenção de impostos. Como é que isso funcionaria? De forma rápida, para a gente, seria a última pergunta. Aí são questões diferentes, né? Eu acho que a primeira questão é mais sobre a questão de vocações, né? De como fazer surgir vocações políticas cristãs, né? E é claro que, num contexto social, a igreja nunca pode se eximir, né, do contexto em que está, e se na sociedade em geral a classe política tem péssima fama, então na igreja provavelmente vai ter péssima fama também. Então, de certa forma, claro, não se trata de
negar, né, as razões dessa péssima fama. Pelo contrário. Mas é questão de não ceder ao ceticismo, né, à desesperança. Então, acho que aí um papel da igreja é justamente de manter acesa a esperança, a possibilidade de algo diferente, reconhecendo, né, o péssimo estado em que as coisas estão, mas negando que seja necessariamente assim, né? Então, mantendo a possibilidade de algo diferente, e que essa possibilidade não é só, nós temos que colocar mais cristãos lá. Isso é o erro de 30 anos atrás, né? E agora temos um monte de cristãos lá e olha como está. Né? Mas é outra qualidade de pessoas, seja cristão ou não, né? Na realidade. Então é mais a questão da especificidade da política e do tipo de qualidades que necessitamos para o bom exercício da vocação política. Então, nesse sentido, aí a questão de promover, digamos, na igreja como um todo, então, uma postura mais de esperança e tal. Mas, claro, em termos de vocações, a maioria não vai se candidatar, não vai ter esse tipo de vocação. É normal isso. É a questão da diversidade dos dons, né? Nem todo mundo é chamado a fazer a mesma coisa. Então, mas algumas pessoas serão chamadas a agir nessa área, né? Então, aí é a questão de apresentar a diversidade dos dons, os vários caminhos, né, do discipulado, e ajudar, encorajar aqueles que se sentem interessados. Pode ser um interesse passageiro, pode ser um interesse interesseiro, e é claro que, percebendo isso, a gente deve desencorajar, mas em outros casos será um interesse sério, genuíno, né, que vai dar em alguma coisa, e aí é questão de encorajar. Mas aí, depois disso, eu acho que aí entra a questão de como, né? E uma coisa que eu já escrevi, né, várias vezes, é a questão de modelos errados e um modelo alternativo melhor, né? Os modelos errados que temos visto, basicamente, para mim, são dois modelos errados. Primeiro, o modelo corporativo. Isso, né? Esse modelo Está aí. Nesse livro. É. Recomendamos a compra do livro. Então, o modelo corporativista, né, que é aquele negócio de ser candidato da igreja, em que você vai defender os interesses institucionais da igreja e tudo, isso é um modelo errado, né? E o outro modelo errado é o modelo individualista, isolado, né? A pessoa o franco atirador, né? Que se sente vocacionado por Deus, nem que mais ninguém sinta isso, mas mas vai agir assim e se entra e se isola e não aceita nenhum tipo de assessoria cristã, né? Talvez em outras áreas aceite, mas nessa área não vai aceitar porque no fundo, né, não quer. Então, evitando esses dois modelos errados, seria um modelo que eu chamo de comunitário, em que você, né, aceita e encoraja, né, ajuda a criar um tipo de conselho, né, que vai te acompanhar, de pessoas sérias, né, cristãos maduros, que vão ter o papel justamente de acompanhar essa pessoa na sua atuação política, nas suas campanhas eleitorais, depois na sua atuação parlamentar e tudo mais. Um acompanhamento constante, quando necessário, de voz profética, de crítica e tudo mais, ou quando necessário, de encorajamento, de conselho, de sabedoria e tudo. E a última coisa que eu diria é a questão de aprender que nós não precisamos reinventar a roda. Assim,
nós fazemos parte de um corpo, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não são apenas as pessoas que a gente vê dominicalmente, né, na nossa congregação local, mas é a comunidade cristã ao redor do mundo e ao longo dos séculos, né? Então, e aí nós temos uma riqueza imensa, né, de modelos, de sabedoria acumulada, de reflexão, né? Pessoas que nos inspiram com seu exemplo, e aí a questão é de socializar mais esse conhecimento, né? De fazer bom uso dele, e assim, de ajudar as pessoas a se prepararem nesse sentido. Isso é uma das tarefas que eu coloco, assim, voltando àquela questão da igreja do ano 2040, né? É uma das áreas em que a igreja precisa hoje, né, começar a atuar, porque senão 2040 vai chegar e até lá né, o trem já partiu e a gente perdeu o bonde da história. Ok, pô, eu quero já te agradecer. A Elda também quer falar. Quer falar, Elda? Sim, Elda? eu quero agradecer. Eu quero agradecer muito. Aprendemos muito essa noite, e o seu tempo, né? E eu gostaria de dizer destacar uma coisa que você falou. Vai acontecer, essa participação vai ter que acontecer. Agora, o que cabe a gente é ver a qualidade dessa participação que a gente vai ter, né? Acho que isso é muito importante, porque não é uma coisa que a gente pode evitar. Apenas a gente pode fazer com que seja da forma correta, né? Ok. Eu quero só falar aqui, o Paul ele tem vários livros escritos. Além desse livro aqui que foi lançado Muito bom, muito obrigada. Pela Ultimato, nós temos Nem Monge, Nem Executivo, Evangélicos na Política Brasileira, Neemias, um profissional a serviço do Reino de Deus, e entre outros, né? Quero agradecer ao pastor Técio, não sei se ele está online, o pastor Técio nos apresentou o Paul lá em Belo Horizonte. Técio é um amigo nosso. O pastor Wilson Costa da Aliança também nos ajudou nesse meio de campo. Eu quero falar às pessoas que nós não conseguimos responder todas as perguntas. O tempo não deu, né? É um assunto vasto. E teve gente que pediu, por favor, não deixa passar minha pergunta, mas não deu tempo. É um assunto muito vasto, e nós percebemos, Paul, que existe muita gente com sede dessa informação, né? Então, tem muita gente de bem que quer saber como atuar de forma correta, como ser um cidadão cristão, né? Mas participando do processo democrático. Tem um pastor amigo nosso que diz o seguinte: até o nosso voto do cristão, ele tem consequências. Então ele deve ser analisado também sobre a ótica dos nossos valores, não votar por interesse, mas votar porque é a melhor escolha. De coração, Paul, eu estou assim, feliz por esse momento que você proporcionou para a gente. Uma honra mesmo, para o Cristianismo Relevante. Foi o primeiro hangout nosso já com você, nós vamos fazer outros em breve, mas assim, foi uma honra que você tenha nos ajudado. Nós estamos à sua disposição, logicamente que nós podemos fazer tão pouco, mas estamos à sua disposição. E eu quero agradecer toda a equipe que fez, que proporcionou isso, o pessoal de comunicação da gente. E quem quiser mais informações sobre a gente é cristianismorelevante.org. Esse vídeo vai ficar gravado, a gente vai compartilhar. E a gente abre para você, Paul, fazer já as considerações e a nossa eterna gratidão a você. E agradecer aos nossos que participaram também, que fizeram perguntas. Muito obrigada. Eu quero agradecer a você, Freire, a você, Elda, e a todos que colaboraram para organizar isso, todos que mandaram perguntas. Desculpe pelas respostas inadequadas muitas vezes, mas eu acho que essa iniciativa é extremamente positiva e com certeza precisamos multiplicar esse tipo de coisa.
Obrigado. Tá bom, então. Muito obrigado, Paul. Boa viagem para você, né? Boa estado no Canadá nos próximos 6 meses. Deus abençoe. Obrigado, Elda. Obrigado a todos que estão na audiência. Nós vamos encerrando por aqui. Obrigada a todos. Em breve nós teremos outros, né? Boa viagem. Em breve. Obrigado. Obrigado, Paul. Tchau, tchau.